Eu já tentei explicar para vocês a questão de combinações de placa-mãe. Qual placa-mãe é a certa para você? Como fazer combinação de CPUs? Quais são os recursos? Mas eu acho que isso exige uma explicação um pouco mais prática. Por que você deve combinar certos CPUs com certas placas-mãe? Por que ninguém deixa você combinar, por exemplo, um i9 12900K com uma H610 baratinha? Qual é o problema? Bom, eu resolvi mostrar na prática para vocês o que acontece quando você coloca um CPU com um TDP bem alto, de alto desempenho, numa placa-mãe de entrada. E talvez saber se você precisa de um acessório um pouco diferente aí no seu setup. Quer descobrir? Eu também quero, então vamos junto para dar uma olhada no que acontece quando a gente coloca um i9 12900K numa H610. Pois é, eu já expliquei para vocês no outro vídeo a questão de TDP, a questão de VRM, dissipação, mas eu não mostrei. Então eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar: isso aí é bobagem, é só para vender placa-mãe mais cara. Mas será que é mesmo? Será que as fabricantes estão enrolando todo mundo? A gente vai testar aqui, eu vou deixar, por via das dúvidas aqui, esse acessório, né, para o seu setup, caso você queira fazer essa combinação também. Eu recomendo bastante. Bom, nós pegamos aqui o i9 12900K numa H610, eu estou utilizando aqui a H610MH, que é uma placa DDR4 da Gigabyte. Ela diz aqui que ela é ultra durável, ultra durable, que é tradução literal. Eu já instalei aqui o i9 12900K e o que a gente tem aqui no setup? A gente tem uma RTX 3080 Founders Edition, tem H610, a gente tem aqui um NVMe de 2 TB NV1 e a gente tem aqui 16 GB de memória 3000 MHz Kingston Fury com RGB. E para refrigeração nós temos aqui um i9 12900K com um Aorus 360, é um Waterforce X360. Vocês viram que tá faltando aqui um recurso importante que é o RGB. Já começa por aí uma das desvantagens da H610. Como é uma placa-mãe de entrada, ela não tem, neste modelo especificamente, portas para RGB, então você não vai ter a conexão ali para o ARGB, por isso que a gente está sem o RGB aqui. Mas na questão funcional, a gente tem todos os recursos que precisa. Vai suportar numa boa a sua RTX 3080, ou a sua 3090, ou a sua 4090, e também vai conseguir suportar memórias até 3200 MHz. E nesse caso aqui também nós temos somente 2 slots de memória, então se você for começar, tô pensando em pôr ali uns 32, 64 GB, pensa bem aí no tamanho dos módulos, né, na capacidade deles, porque se você começar com 8 GB, você só vai conseguir fazer algumas combinações assíncronas, ou se não, colocar ali 16 GB. Essa é uma das desvantagens em relação a B660 e a Z690, que também costumam vir com 4 slots, salvo raras exceções, tipo modelos ITX específico. Tá, mas eu não me importo com esses recursos aí. Será que vai segurar numa boa? Será que vai pegar fogo? Porque uma das coisas que você deve ter ouvido, eu falo, não, porque VRM, fases e capacidade e tal, não sei o que. Tá, mas e se você errar? E se você já tiver errado, tiver colocado um processador com um TDP muito mais alto do que a própria placa-mãe suporta ou recomenda? Como eu falei pra vocês, é diferente suportar de aguentar. Ou talvez não. Mas nesse caso aqui é diferente, ele suporta. Vocês viram? Tá funcionando normal aqui, ó. Deixa eu pegar o mouse aqui. Bom, então a gente tem aqui, ó, Core i9 12900K. Não consigo ler nada. TDP máximo 125 watts. Nós temos aqui, ó, as memórias funcionando aí. Nossa, tá em 2667, a gente precisa subir o XMP aqui. Bom, tá sem o XMP, mas tá com 16 GB aqui. E a placa-mãe H610M não é uma outra placa-mãe escondida aqui, tá? É exatamente essa. Como é que a gente vai testar isso aqui? Vamos testar do jeito que tem que testar a placa-mãe, né? Como é que vai descobrir se a placa-mãe vai aguentar ou não? A gente vai testar no Blender e no Cinebench. Eu tô usando aqui o HWinfo 64, você pode usar aí na sua casa para monitorar. Ele monitora aqui a temperatura dos VRMs, dentre outras temperaturas no PC. Inclusive é uma excelente ferramenta para você fazer diagnóstico, para descobrir se seu PC está tendo algum problema, se está tendo throttling, que é
Quando ultrapassa a temperatura, você perde desempenho. Então a gente tem aqui, obviamente, que os sensores que a gente tem aqui, eles não são 100% precisos, mas são muito próximos, tá? Então a gente consegue ter uma ideia. E aqui no caso da H610, a gente utilizou também a FLIR. Então a gente tem a câmera lá térmica que a gente conseguiu ver porque eles são expostos, não tem aqui o dissipador, né? Então a gente também fez esse teste. Bom, então aqui a gente tem, nessa placa-mãe aqui, o sensor não marca exatamente qual que é, mas a gente fez ali a medição, inclusive comparou com a temperatura da FLIR. E é esse sensor aqui do VRM, você vê que tá bem tranquilinho, né? 31, 29 graus, ele não fica bem específico nessa placa-mãe, mas também tem a questão do hotspot, né? Qual que é o ponto mais quente e tal, a gente vai mostrar pra vocês. Então vamos abrir aqui um Blender, né? Que é o que todo mundo usa, Blender, né? Teste de estresse para saber se a placa-mãe aguenta mesmo. E a gente vai iniciar aqui e deixar ele rodando um tempinho, só pra gente ver como é que ficam as temperaturas. Então a gente começou aqui o processo de render, dá pra vocês verem aqui, ó, as temperaturas, temperatura do CPU. A GPU não vai usar nada porque é uma renderização só feita em cima de CPU, tem pra GPU também, mas aqui a intenção é realmente testar. Então a gente consegue ver a utilização de todos os núcleos. Aqui o clock do CPU, 4.9, trabalhando no boost. Peraí, Robson, mas não é 5.1? Não, esse é o boost máximo. Aqui é o boost que tá dando em todos os núcleos, inclusive. 79 graus o CPU, a gente vai ignorar um pouco a temperatura do CPU, porque isso realmente não faz tanta diferença de uma placa-mãe para outra. Por que não faz tanta? Porque em algumas placas-mães você consegue um boost mais alto, e aí, com certeza, ele também vai ter uma temperatura um pouco mais alta, tá? A gente chegou numa temperatura um pouco alta aqui, 101 graus. E a gente consegue também monitorar aqui também o clock do CPU. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão os clocks. Tá um pouco longe dos 4.9, 2.8. O mínimo que a gente teve, isso aqui foi em estoque. E aqui a gente tem o clock máximo que foi atingido, mas não é exatamente o que nós estamos tendo agora, né? Agora ele subiu de novo, 4.2. Então o que tá acontecendo aqui? Falaram que isso aí é tudo jogada de marketing da fabricante. Isso aí com certeza é alguma coisa que estão limitando artificialmente. Vocês estão vendo aqui o clock 3.1. E esse CPU no boost, ele deveria trabalhar num clock bem mais alto. Você vê que a temperatura do CPU nem é o problema. Tá aqui na casa dos 85, mas não é ele que tá dando thermal throttling. São os VRMs. Ele bate ali na casa dos 103 graus e o que ele faz? Ele diminui. O máximo que a gente teve aqui foi 103 graus, mas nos testes nós tivemos temperaturas mais altas ainda. E depois o que acontece é que a própria placa-mãe acaba diminuindo esse clock. Então ela diminui ali a tensão falando... Não dá pra gente manter isso aqui não, vamos pegar leve aí, que eu acho que você, né, exagerou um pouquinho na escolha do CPU. Então, na prática, é isso que acaba acontecendo quando você combina um CPU muito forte com uma placa-mãe de entrada. Ela não é projetada para isso. O TDP do processador é muito alto, ele exige uma tensão muito mais alta que os VRMs, não tem fases suficientes, não tem nenhum dissipador ali justamente para dissipar esse calor. Então o que acontece é que a gente acaba perdendo desempenho. Felizmente você não vai precisar disso aqui se for uma boa placa-mãe, e o que eu posso dizer para vocês é que a placa-mãe realmente é ultra durável, porque nós testamos aqui pelo menos por 1 hora de estresse. Tá bem, funcionando normal. Por quê? Porque ela tem esse sistema que vai justamente diminuir, né? Então é uma trava anti-malucos. Caso você faça uma loucura dessa, ela fala... Calma, jovem, gente. Não, menos. Muito bom, muito bacana, só que eu não vou jogar Blender, eu não vou jogar Cinebench, eu não vou jogar Benchmark. E se a gente for rodar um joguinho, será que vai ter a mesma coisa? Eu só quero rodar ali meus gamezinhos e tal, né? Talvez eu queira combinar um 12900K para investir na 3080 ao invés de gastar com placa-mãe. Será que dá? Para testar no game, eu abri aqui Cyberpunk. A gente tá rodando com tudo no Ultra. Dá pra gente ver aqui a utilização de CPU, temperatura e o clock. E aqui, curiosamente, o clock tá cravado 4.9 GHz. E a gente tá tendo aqui uma boa faixa de FPS, né? 134 FPS. Tá rodando em Full HD pra gente forçar mais no CPU, mas é um jogo que é GPU bound. Porra, mas você vai estressar o CPU, por que você tá testando num jogo que é GPU bound? Ou seja, onde a carga vai estar em cima da GPU. Porque na configuração é mais realista. Ah, mas se eu for pegar uma configuração para Full HD, provavelmente você não vai colocar uma 3080. Talvez você coloque uma GPU mais fraca e ela ainda vai ser o limitador, mesmo que você tenha um CPU um pouco mais forte. Eu fiz alguns testes em games, eu vou comparar, inclusive com uma Z690, para trazer para vocês as diferenças, mas é aí que mora o problema. Você fala, Robson, mas tá de boa. O FPS tá tranquilo, agora caiu para 4.2, né? Então já deu um thermal throttling aqui, não é por conta do CPU, na verdade o CPU tá bem frio. Vocês viram a diferença, né, da gente testar em jogos e testar num Blender, num benchmark sintético. Mesmo assim, ele dá algumas quedas de clock, que é quando chega na temperatura máxima do VRM. Eu testei em outros games também e o cenário foi bem parecido. Você vê que nem tá utilizando todo o CPU, a gente não tá numa carga tão pesada quanto no Blender, mas essa placa não foi construída para lidar com o CPU com um TDP tão alto. Se você for colocar com i3 ou for colocar com i5, um CPU bloqueado para overclock... Mas Robson, você não tá fazendo overclock? Eu não tô, mas o TDP do processador desbloqueado para overclock já é naturalmente mais alto do que o processador que é
bloqueado. Então, ela é voltada para outro público, para outro processador. Mas você fala, mas tá de boa, tá rodando. Para mim, daria para rodar tranquilo nessa performance. O problema é que você não quer esse estresse na sua placa-mãe. A gente tá rodando aqui muito próximo do limite e realmente não é o ideal. É a mesma coisa você ter o seu carro e ainda que ele pegue 180 por hora, você tentar rodar o tempo todo nessa velocidade ou tentar rodar com giro alto. Você vai acabar desgastando muito mais e sempre próximo do limite é bem mais fácil acontecer uma falha. Nesse caso, nós estamos testando uma bancada aberta com temperatura controlada, mas no teu case, ele vai estar fechado com o calor da GPU e dos outros componentes rolando ali dentro. Ainda que você tenha um bom airflow, coisa que aqui a gente não tem, tá parado, e o VRM poderia estar inclusive movimentando um pouquinho mais de ar, ainda assim você teria um problema, ele estaria trabalhando no limite. E falar para vocês, a diferença é meio óbvia, né? Vocês podem ver que nós temos aqui, primeiro, os dissipadores que são bem parrudos, essa placa-mãe é naturalmente mais pesada e ela contém mais fases de alimentação para o CPU, então ela consegue distribuir melhor a carga e a gente tem uma dissipação de calor aqui, o que significa que a placa não é só carenagem, não é só RGB a mais. Mas vocês estão vendo que faz falta o RGB na bancada. Porém, esse é o diferencial. Eu fiz alguns testes aqui, eu vou falar para vocês aí quais foram os resultados que nós tivemos em comparação da Z690 com a H610. E eu acho que vocês vão se surpreender um pouco. Primeiro, começando pelo Blender, nós testamos no BMW, que é um benchmark bem rápido, né? Então, não é um stress test, ele é um benchmark mesmo, mas o Blender ele pode variar. Isso eu tô falando de um programa de renderização. De repente você trabalha com isso e vai fazer um render. Ali é só uma pequena amostra, mas a gente fez o teste aqui com 30 minutos de stress também. Esse do BMW, que é um pouco mais leve, demora em torno de 2 minutos. Eu testei aqui na Z690, deu 1 minuto e 29, enquanto que na H610 deu 1 minuto e 54. Ou seja, rapidamente a gente já atinge o thermal throttling, você nem precisa esperar meia hora. A gente colocou só para ver se a H610 ia sobreviver e ela sobreviveu. Testamos também no Cinebench, que é outro que é intenso no CPU e é um benchmark, mas também é um programa de renderização. E aqui nós tivemos 10.500 pontos na Z690 e 9.119 na H610. A mesma coisa, ele já demora um pouquinho mais, mas não demora tanto assim. Mesmo com isso, a gente ainda teve thermal throttling. Mas agora nos jogos que vocês viram um cenário um pouco diferente, que a gente tem um estresse um pouco menor, uma carga menor nos VRMs, apesar da gente ainda estar tendo um thermal throttling. Será que dá tanta diferença assim? E a resposta é, além de perder performance, em relação ao térmico, você perde em relação ao FPS. No Cyberpunk 2077, nós tivemos uma média de 114 na Z690 contra 113 na H610 e as mínimas de 90 e 89. Um empate técnico, ou seja, praticamente o mesmo desempenho. Não a mesma performance, como a gente viu, já que tem algum thermal throttling, mas não foi suficiente para afetar a performance. Isso porque a gente está aqui limitado pela GPU. Depois nós testamos aqui também no Far Cry 6 e a média na Z690 foi de 170, a mínima de 134, enquanto que na H610 foi uma média de 155 e mínima de 121. Então aqui num jogo que já é mais dependente do CPU e nem é tão intenso assim, a gente já percebe a perda de desempenho, o que também pode resultar numa instabilidade no seu game. Essa oscilação de clock não é saudável pro frame time e essa é aquela queda que você realmente sente. Apesar do FPS estar alto, essas grandes osciladas que dão, é isso que realmente atrapalha a sua experiência no game. Um outro jogo que nós testamos aqui foi o Rainbow Six Siege, também foi bem próximo o desempenho, a média de 663, inclusive foi mais na H610, não é tão intenso assim no CPU, e uma mínima de 503. As mínimas ficaram próximas, 503 e 504, mas na Z690 a média foi de 646. Então é um jogo que oscila bastante no benchmark, mas a gente não viu tanto prejuízo assim. Um ponto interessante que a gente precisa observar é que como nós fizemos o benchmark, conforme foi passando, né, conforme a gente foi aumentando as passagens, a gente não faz só uma, a gente pega a média das 3, mas conforme a gente ia avançando, ou seja, passando mais vezes o benchmark, o desempenho da H610 ia caindo. Então no benchmark parece muito bom, mas na vida real não ia ser assim numa partida mais longa. Em The Division 2, a média na Z690 foi de 165, a mínima de 145, e na H610 a média de 188 e mínima de 139. Novamente uma pequena oscilação, mas novamente também no benchmark. É um benchmark um pouco mais longo, exige um pouco mais do CPU também. E aqui no Watch Dogs Legion nós tivemos uma média de 127 na Z690 e mínima de 97, e na H610 uma média de 120 e mínima de 89. Agora você tá curioso para saber como é que foi a temperatura na Z690? Você fala assim, tá, mas se isso aí foi na H610, como é que foi na Z690? Bom, a temperatura aqui no Blender Classroom, que foi no teste com o stress, que a gente fez mais de meia hora, a temperatura da H610 foi ali em média 95 graus com picos em 104 graus, onde ela se mantinha na maior parte do tempo
e dava aqueles drops de clock, né, que a gente vê aqui, que é o thermal throttling. Na Z690, a média foi de 66 graus. O máximo que ela atingiu foi 83 graus e não teve nenhum thermal throttling, ou seja, você não teve nenhuma queda de desempenho. Então todo esse peso aqui não é só para ter mais RGB, realmente faz diferença. É claro que esse é um caso extremo, a gente está mostrando os extremos justamente para você entender. Eu tenho aqui um outro exemplo, que é uma B660M Aorus, e ela já é bem mais parruda que uma H610, ela já tem dissipadores, tem mais fases e inclusive tem mais conectividade, mais possibilidade para expansão. E essa eu deixei para testar com vocês. Como é que será que vai ser a performance numa B660 no meio do caminho? Ainda é uma configuração que eu não recomendo, porque você está com um processador de muitos cores e threads, onde você investiu uma boa grana, e se você vai usar para estresse, realmente não faz muito sentido, ainda mais que a Z690 é desbloqueada para overclock e você tem mais recursos que fazem mais sentido com um processador mais caro. Mas se você quiser de repente economizar e colocar, será que a B660 Aorus M vai aguentar o 12900K? Vamos descobrir. Bom, então a gente desmontou aqui a H610, colocamos a B660 e de cara já dá para mostrar para vocês algumas diferenças práticas, né? Como eu mostrei para vocês, é uma plaquinha bem simples, se você comparar lá com a B660, nós saímos aqui de um PCI Express 3.0 no NVMe, eu passei para um PCI Express 4.0 e ao invés de utilizar as memórias aqui 3.000 MHz, a gente poderia ter 3.200 MHz nessa placa-mãe, porque ela acaba limitando, enquanto que nessa aqui a gente consegue ir até os 4.600 MHz e a gente conseguiu também popular 4 slots, né? Como eu falei para vocês, muda, não é só uma questão de chipset, mas são só alguns exemplos. E a gente colocou o 12900K aqui também. Outra vantagem que eu notei instantaneamente aqui atrás é a quantidade de portas USB. Apesar de a gente estar usando só para testes, já tem uma pancada de portas USB aqui, coisa que você não encontra em placas mais baratas de entrada. Então vamos ver se funciona, né? A gente acabou de montar. Esse bloco deixa a gente feliz toda vez que ele liga, né? Bom, de cara a gente já ganha mais FPS, a gente já tem mais RGB. Vamos aqui na BIOS. Nossa, de cara já botou com DDR4 4000, né? Deixa eu ver aqui qual que é o XMP dessas memórias. Ah não, essas são memórias 4000. Mas dá pra você pegar mais clock, inclusive tem um suporte a overclock, tanto na B660 quanto na Z690. Então a gente já vai botar aqui com DDR4 4000. Se tudo der certo, a gente vai ter um Windows nesse NVMe. Bom, então eu coloquei aqui o Classroom pra gente testar também e eu deixei aqui pra gente dar uma olhada nos P-Cores e E-Cores. Esse é um ponto importante, né? Eu falei, todos os núcleos ao clock não é bem assim. Como a gente tem os núcleos de eficiência e de performance, eles têm clocks diferentes, tá? Talvez você ainda não tenha notado isso porque nós temos aqui os tradicionais e esses que vão estar sempre num clock mais baixo. Então a gente tá interessado em que todos eles estejam no maior clock possível, independente dessas diferenças, tá? Também tô com o HW Info pra gente dar uma olhada na temperatura do VRM e do processador, ver se a gente vai ter thermal throttle ou não. Então aqui VRM a gente está em idle 37 graus e aqui a gente tem todos os clocks do CPU, né? A gente vai pegar os principais aqui como referência. Então a gente está trabalhando agora em estoque aqui 4.4 e em idle, né? E a gente tem os P-Cores aqui trabalhando a 3.8, 3.9. Então vamos rodar aqui o Classroom para ver qual que é o resultado. Antes de mais nada, pausa esse vídeo. Não pausa não, senão você não vai saber o que eu vou falar. Vai lá e comenta. A gente sabe se você foi lá e viu depois o resultado. Se vocês acham que vai aguentar ou não, vai dar thermal throttling? Será que vai aguentar essa placa-mãe? Vai manter o clock? Eu genuinamente não sei. A gente não testou isso aqui de propósito, justamente para testar com vocês. E aí, o que vocês chutaram? Será que aguentou, não aguentou? Qual foi a temperatura? Vamos dar uma olhada. A gente rodou aqui já 25 minutos mais ou menos de stress test. Dá pra gente ter o resultado já, né? Porque ele já bateu o pico aqui. O máximo que a gente teve foi 88 graus. Então, os VRMs chegaram aqui a 88 graus, o que tá bem abaixo do limite dos VRMs. É uma temperatura alta, mas abaixo do limite. Eu nem vou me dar o trabalho de colocar a FLIR ali, porque nós temos o dissipador. Então a gente vai ver só a temperatura que vai estar o dissipador, que é toasty, não encoste. Então a gente tem aqui o clock do CPU, ele trabalhou praticamente o tempo todo ali, né, no talo. Então a gente tem aqui o clock, o mínimo que a gente teve foi 4.888, o máximo 4.880, ou seja, 4.9 no máximo. E aqui 3.691 foi o mínimo e o atual. E o máximo que a gente bateu 3.891. Porque o CPU aqui, ó, a gente chegou a bater 98 graus. Curiosamente não teve
thermal throttling. A gente tava acompanhando aqui o tempo todo, porque a gente pensou, cara, vai dar thermal throttling. Inclusive a gente perdeu um baita tempo configurando aqui certinho, falando, não, a gente não quer testar o CPU, a gente quer testar o VRM. Então a gente colocou até a rotação da fan mais burn, tá bem mais rápida, a gente colocou no modo performance, a bomba inclusive tá no máximo, né? Mesmo assim a gente não teve thermal throttling, como vocês viram lá, aqui ficou praticamente o tempo todo nesse clock. Então eu realmente recomendo, se você tiver um 12900K, independente de tudo isso aqui, coloque as fãs no máximo possível se você for fazer um render demorado desse. E a resposta é, se você colocar um 12900K numa boa B660, ele pode funcionar com o máximo da sua performance e ali dentro dos limites. Mas a gente viu aqui que tem uma diferença de fase, acho que são 12 fases contra 16 fases da Z690. Então aqui a gente tem poucas fases, muito mais fases, e ali a gente tem intermediário. Então era meio de se esperar que a gente conseguisse isso, além de toda a construção, a qualidade e o dissipador, que faz bastante diferença, né? Assim como eu não mencionei, mas por NVMe PCI Express 4.0, também ter o dissipador ajuda bastante a não ter thermal throttling. Eu vou testar rapidamente aqui no Cyberpunk, se ele resolver funcionar, só pra gente ver em games como é que fica o VRM também. Bom, então eu abri aqui o Cyberpunk 2077, a gente consegue acompanhar aqui os clocks, temperatura, FPS, a gente tá basicamente no mesmo desempenho que tava, estamos em 4.9, também estamos dando aqui na casa dos 120, 130 FPS, né, dependendo de onde a gente tá olhando. Aqui pega bem rápido o máximo de temperatura do VRM, né, então a gente tá com desempenho, performance normal aqui, rodando com o clock máximo que dá pra rodar aqui, tudo em estoque, obviamente. Isso aqui é do jogo mesmo, tá? Não, minha placa de vídeo não está morrendo, não brinca com essas coisas, pelo amor de Deus. E galera, tá tudo normal aqui, o CPU obviamente bem mais frio aqui, inclusive a gente tá com a rotação mais alta agora das fãs, então fica com temperatura até mais baixa. Isso mostra que em jogos a carga é completamente diferente, mas qual que é a temperatura do VRM? A gente tá batendo aqui pelo software um máximo de 66 graus, a média ficou em 64 e a gente tá agora em 63 graus. Isso é só para vocês terem uma noção, mas a gente tá muito longe do limite e a gente tá pelo menos uns 20 graus abaixo da temperatura rodando em estresse. Tudo isso para mostrar para vocês a diferença, por que não combinar certos CPUs com certos modelos de placa-mãe, com configurações diferentes, e lembrando que não é só isso, né? Você tem recursos nos CPUs que fazem mais sentido com outras placas-mãe, por exemplo, ter PCI Express 4.0, ter mais lanes PCI Express 4.0, o próprio fato de ter PCI Express 5.0 para GPU, que você pode acabar compartilhando essas lanes também para outros, ter mais portas de expansão em ponto 2, e claro, como eu falei para vocês, algumas coisas ficam um pouco evidentes. Então, da próxima vez que você tiver dúvida, não é só por conta do RGB a mais, que fica realmente mais bonito, dá um pouco mais de FPS, mas é porque talvez, só talvez, não seja uma boa você combinar esse CPU que você está comprando com a placa-mãe. Você está em dúvida ainda, tipo, mas qual que eu vou escolher, qual que é a diferença entre elas? Já falei, dá uma conferida lá no vídeo que nós fizemos sobre chipsets, explicando a principal ou as principais diferenças entre os chipsets H610, B660 e Z690, DDR4, DDR5, PCI Express 4.0, 3.0, e aqui vocês conseguiram ter aí um pouquinho de como faz diferença a construção das placas-mãe. Infelizmente, não precisamos desse item, o que significa que você não vai precisar comprar, mas se você quiser montar uma configuração, você já tem uma noção mais ou menos de onde não combinar o i9 12900K e até onde você pode chegar. Se um 12900K foi bem numa B660, pelo menos para uso normal, ou mesmo para estresse, talvez um 12700K, um 12600K não seja tanto problema assim. Você vai acabar perdendo mesmo é a parte do overclock. Aí para overclock talvez você precise disso. E você, qual configuração você fez no seu setup? Você fez uma configuração equilibrada ou colocou, sei lá, de repente uma placa-mãe mais baratinha com um CPU mais forte? Você está utilizando aí 12ª geração, 11ª geração? Você faz uso dos outros recursos que tem em placas-mãe com chipsets mais caros, tipo NVMe, PCI Express 4.0, ou mais lanes, ou mais portas USB, ou mais slots de memória? O que faz realmente diferença para você? Qual desses cenários você acaba utilizando mais? Em estresse ou em jogos? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!